Eclesiastes 9:4 está escrito: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Diga comigo, esperança. 2021, aqui em Nossa Mais de Cristo, é o ano da esperança. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Porque melhor é um cão vivo do que o leão morto. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que contém uma sabedoria prática para todos aqueles que têm acesso imediato a ele. Melhor é o cão vivo do que o leão morto, e para os que estão vivos há esperança. A pandemia de Covid-19, que a OMS comunicou à China, causou, de acordo com as estatísticas, a morte de aproximadamente 1.838.440 pessoas no mundo todo. O número de casos até o presente momento está na casa de 85 milhões e de recuperados quase 48 milhões. Diga graças a Deus. É claro que esses números são apenas estatísticos, porque no universo com quase 8 bilhões de pessoas, onde apenas 4 bilhões utilizam a rede mundial, fica difícil de precisar o estrago causado pelo vírus. Um vírus extremamente democrático, por assim dizer, que não faz acepção de pessoas e que se espalhou com uma velocidade recorde no planeta. Só para se ter uma ideia, em junho do ano passado, mais de 1 bilhão de pessoas ficaram confinadas em suas casas em mais de 135 países. O pânico se apoderou do mundo, a mídia aterrorizou o planeta e pessoas desapareceram das ruas. O impacto do isolamento social na saúde mental e somática foi devastador e muitas pessoas, até o presente momento estão temerárias pela própria vida, e cientes de comorbidades pré-existentes à pandemia. Elas entenderam que antes de remediar, melhor é prevenir. E assim tem sido a situação de muitas pessoas. Ontem, encaminhando uma mensagem a uma irmã aqui de nossa igreja, ela me respondeu: pastor, que saudade da igreja, mas as minhas filhas, pastor, não deixaram eu sair, porque eu tenho dificuldade e tal, então eu estou aqui, mas eu estou com uma saudade dos irmãos, eu estou com uma saudade dos encontros presenciais, pastor. Se Deus quiser, em breve, no nome de Jesus, nós vamos estar juntos na Mais de Cristo, adorando ao Senhor. Veja, esse tem sido o status de muitas pessoas que depois da pandemia não retornaram para a igreja. Possivelmente algumas delas estejam agora, nesse momento, nos assistindo em casa. E eu gostaria que você que está aqui na Mais de Cristo desse uma salva de palmas a Jesus, uma salva de palmas a Jesus, por todos os nossos irmãos e nossas irmãs. Saiba que você é muito especial
E é claro, nós como igreja temos essa missão de cuidar uns dos outros. E aí é claro, gente, como destacado, pela primeira vez na história, o capitalismo diante dessa pandemia retrocedeu. E o que era importante cedeu passagem ao que sempre foi e sempre será essencial na vida, que são pessoas. Diga comigo, pessoas. O mundo precisou se reinventar e a tecnologia, tão demonizada em muitos espaços religiosos, acabou sendo o único e possível meio para se chegar a centenas de milhares de lares no mundo inteiro. Quantas vezes nós, pastores aqui, gente, com as portas fechadas, pregamos, olhando só para a câmera, fitando o olhar, crendo que muitas pessoas estavam sendo alcançadas, e de fato, foi exatamente isso que aconteceu. O mundo, como eu disse, estava num pânico, o mundo estava em colapso, estava no caos, mas a igreja de Jesus, a única portadora insuperável da esperança, continuou pregando a Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. Diga graças a Deus. A nossa esperança é Jesus. E Jesus está vivo. E porque Ele vive, você vive. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, aquele que está entre os vivos, há esperança. É o que diz Eclesiastes 9:4. Então, baseado nesse texto que nós lemos, eu quero começar a mensagem de hoje destacando que sem Jesus, sem Ele, nós somos seres desreferencializados e incapazes de nos conectar a algo que transcenda o nosso mero existir. Não é por acaso que o Supremo Mestre se apresentou em João 4:6 como o guia dos perplexos. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ellicott foi muito feliz ao destacar que Cristo é a substância e o alicerce da nossa esperança. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que estava na cidade de Tessalônica, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 13 o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Veja, C.S. Lewis disse uma vez que se ele pudesse retirar a doutrina do inferno da Bíblia, ele o faria, porque é nessa dimensão que os sem esperança residem. Veja, é exatamente nessa dimensão que os sem esperança residem. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, poeta italiano, quando ele escreve essa obra, a inscrição receptiva para todos aqueles que lá chegam é essa, preste atenção: vós que entrais, abandonai toda a esperança.
O que significa dizer que inferno é lugar onde o sofrimento nunca cessa, a dor nunca passa, o choro nunca acaba e a esperança jamais impera. E aí Paulo prossegue destacando: não sejais como os demais, que não têm esperança, porque de acordo com o texto que nós lemos, para os vivos há esperança. Somente aqueles que estão vivos aplaudam a Jesus. Então preste atenção. Enquanto houver vida, sempre haverá algo para se fazer. Enquanto houver vida, sempre haverá algo para se realizar. Diga amém. Bom, em reuniões anteriores eu havia destacado aqui que a esperança cristã, ela não nos imobiliza, porque ela está sempre orientada para o sentido de movimento e nunca de resignação, diferente da desesperança, que se apresenta como um obituário da realidade, como nós destacamos aqui na Divina Comédia de Dante Alighieri, ou da expectativa, que de forma passiva espera por novidades sem nada fazer. É por isso que o tema da mensagem de hoje é superando as expectativas. Veja, o filósofo estoico Sêneca, ele diz numa obra chamada A Brevidade da Vida, o seguinte, que o que mais impede os homens de viverem são as expectativas. Diga comigo, expectativas. Às vezes a gente faz sinonimia entre expectativa e esperança como se elas fossem coisas iguais. Da mesma forma que crença e fé não são sinônimas, expectativa e esperança são coisas distintas. Assim como a fé está acima da crença, assim a esperança está acima da expectativa. Quem está me ouvindo, diga amém. Então eu vou repetir o que Sêneca disse. Veja, Sêneca ele é muito conhecido. Talvez você não conhecia e vai saber de quem é essa frase. A pressa é inimiga é dele. E ele vai dizer o seguinte nessa obra, que o que impede os homens de viverem são as expectativas, o qual está sempre pendente do amanhã, razão pela qual se perde o hoje, se perde o agora. Então veja, o amanhã sem nenhuma ação no presente é expectativa, não esperança. Eu vou repetir, para você gravar. O amanhã, sem nenhuma ação, no hic et nunc, no agora, no presente, é expectativa e não esperança. Não é por acaso que a Escritura vai consagrar o termo esperança, e não a palavra expectativa, como uma das 3 grandes virtudes teologais, seguidas do amor e da fé, como está escrito em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece, pois, a esperança, a fé e o amor. São virtudes teologais. Então, a Bíblia consagra a esperança e não a expectativa. Porque é a esperança que nos move. Diga comigo, é a esperança que nos move. Se analisarmos, queridos irmãos e queridas irmãs, todos os contextos em que o termo aparece na Escritura Sagrada, nós vamos perceber claramente que os homens e mulheres cuja fé operaram em esperança eram proativos e não reativos. Eles fizeram as mudanças ao invés de serem afetados por elas. Vejam, eles eram proativos e não reativos. Fizeram as mudanças ao invés de serem afetados por elas. E um exemplo é Neemias. Neemias
todos nós conhecemos, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que os muros estavam derribados. O povo havia se afastado de Deus e a queda espiritual provocou a queda física. Porque toda queda física é sempre precedida por uma queda espiritual. Tem alguém aí? Aí, ele colocou no coração, assentou o desejo de reconstruir. E ao invés de se deixar abalar pela desgraça que acometera Jerusalém, ele buscou a Deus em oração e movido pela esperança, começou a reconstruir os muros que estavam derribados. Veja, o desafio era surreal. Ninguém acreditava no milagre. Só havia ruídos. E Deus está dizendo para você que está entrando em 2021 o seguinte: para de ouvir os ruídos. Escute a voz de Deus. Seja guiado pela palavra. Não seja governado pelas circunstâncias, mas pelo propósito, pelo princípio. Então, Neemias não se deixou ser levado pelos ruídos, pelos boatos, pelas profetadas e outros afins. Ele não desfaleceu na sua esperança, mas ele permaneceu firme, creu no milagre. E você precisa crer no milagre. E a Bíblia Sagrada vai dizer em Neemias 6,15, que em 52 dias a obra estava concluída. O texto diz o seguinte: quando todos os inimigos souberam disso, ficaram atemorizados e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do Senhor. Deus está dizendo que muita gente vai olhar embasbacado para o projeto que Deus colocou na sua mão e vai dizer: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, isso é obra do Senhor. Aleluia! Então agora você vai entender por que eu comecei a minha mensagem destacando que sem Jesus, irmãos, nós somos seres desreferencializados e totalmente impossibilitados para a materialização de qualquer projeto. Agora, com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aonde estão os que são mais do que vencedores? Aleluia! É por isso que a Escritura diz em Provérbios 16:13, escute isso: consagra ao Senhor os teus projetos, e eles serão bem-sucedidos. Agora veja o que diz Jó 22, verso 28. Tudo que planejares realizar, dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus está dizendo que em 2021, tudo o que planejares realizar, dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Escute isso. Quando o fim da linha surge no horizonte histórico da sua vida, não se desespere, porque ali pode estar o começo de uma linda história traçada por Deus para um tempo na sua vida, um tempo de reconstrução. Todos nós sabemos, queridos, que a vida cristã, ela não é uma estrada reta rumo à glória, mas um caminho cheio de curvas e precipícios. João Bunyan expressou isso de forma inigualável no clássico O Peregrino. A grande verdade é que existem momentos na vida que olhamos para frente e nada enxergamos senão pontes estreitas, vales profundos e abismos imensos. E é
exatamente nessas horas, que muitas vezes nós nos sentimos impotentes e chegamos muitas vezes a lavrar a nossa sentença de derrota. Porém, escute, é exatamente nesse momento que somos lembrados por Deus, Jó 14, 7 a 9, que há esperança para a árvore cortada, pois ela ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota soltando os galhos como uma planta nova. Tem renovo da parte de Deus chegando para a sua vida. Se prepare para um 2021 excelente. Então escute, Deus está dizendo que aquilo que é impossível para você é possível para Ele. 2021 é o ano, meu irmão e minha irmã, que Deus pode abrir o ventre de você, mulher, que sonha em ser mãe, mas infelizmente não consegue. Pode ser o ano do cumprimento de algumas promessas que lhes foram feitas lá atrás. Quem tem promessa, diga graças a Deus. 2021 pode ser o ano da virada na vida de muitas pessoas que até aqui colecionaram apenas derrotas e frustrações. Mas eu vou melhorar. 2021 vai ser o ano de Deus na história da sua família, da sua vida, dos teus planos e dos teus negócios. Quem recebe essa palavra da parte de Deus, diga eu creio, aplauda Jesus, faça alguma coisa aí, meu irmão. Aleluia. Como eu disse, Neemias, irmãos, é um exemplo clássico de quem soube distinguir expectativa de esperança, e por isso ele não perseverou, ele não desistiu, não desfaleceu, mas pelo contrário, perseverou até o fim. Daniel 12, 13, gente, é um dos textos para mim mais singelos da Escritura, porque a Bíblia diz: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: vai até o fim. Aleluia. Você que está em casa, Deus está dizendo para você nessa noite: vai até o fim. Começou? Vai até o fim. Por quê? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, vai começar um curso, meu irmão, vai até, vai ingressar na faculdade, vai até, Pastor Júnior, vai para a academia. Não desiste não. Veja, pastor, eu iniciei uma obra. Irmão, vai até o fim. Deu start no namoro, meu irmão, vai para o noivado. Está no noivado, casa de uma vez e convida a igreja para comer bolo. Vai até o fim. Aleluia. Fez planejamento para 2021? Então vai até o fim. Por que ir até o fim? Porque, gente, você não será lembrado por aquilo que você começa. Veja, você não será lembrado por aquilo que começa, mas será honrado por aquilo que termina. Honrado. Então, vai até o fim. Porque a recompensa é certa para aqueles que em esperança não desanimam. Então, você deve estar se perguntando: pastor, o que é que eu preciso fazer? Simples, agir. 2021, você precisa agir. Diga comigo: eu vou agir. Você precisa entender uma coisa: Deus não moverá um dedo naquilo que é de sua
competência. Porém, Ele moverá os céus e a terra se preciso for naquilo que você não pode fazer. Está na hora de você ter iniciativa. Está na hora de você ir para cima. Deus é com você? Amém? Deus está contigo? Você crê na palavra? Os anjos do Senhor acamparam ao seu redor? O Espírito Santo está com você? Então você é mais do que vencedor. Vai para cima porque Deus é contigo. Escute. Oportunidade se constrói, não se espera. Diga comigo, oportunidade se constrói, não se espera. Eu estou me dirigindo ao final, mas eu preciso compartilhar algo com você, muito singelo. Eu mencionei alguns personagens bíblicos que começaram, como é o caso de Neemias, e foi até o fim. Mas a gente tem muitos exemplos, Paulo, Jesus e Abraão. Abraão, gente, ele é um exemplo, não apenas como nosso pai da fé, mas ele é um exemplo de esperança. E aí, preste atenção nisso que eu vou comunicar com você, compartilhar o seu espírito. Sabedoria Sagrada nos diz que Deus falou com Abraão em Ur, todavia ele ficou em Harã, lugar onde o pai dele habitava. E a Bíblia diz que lá ele permaneceu até a sua morte. Então, isso aqui me chama muita atenção. A Bíblia tem alguns segredos. E como é importante a gente conhecer esses segredos para aplicá-los na nossa vida. Deus falou com Abraão. Porém, Abraão obedeceu parcialmente. Abraão obedeceu parcialmente. Quantos aqui gostam de bênçãos parciais? Digam amém. Tem alguns que gostam. Quem aqui gosta de bênção completa? Diga amém. Pastor Rubens, eu me lembro na época que eu não tinha carro, os irmãos me davam carona, e aí eu, muito educado, dizia assim, aqui na esquina tá bom. Aí eu nunca me esqueço, presbítero Tomás, da Assembleia de Deus, sargento do Exército. Ele disse assim, tu gosta da bênção pela metade, ou tu gosta da bênção completa? Aí eu aprendi com ele, eu gosto da bênção. Quem quer a bênção completa? Então a obediência precisa ser completa. Quando a obediência é completa, a bênção é completa. Aí veja, o que Deus falou para Abraão? Deus disse o seguinte, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Veja, tem gente que ainda não entendeu o princípio bíblico. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmão, casou, família é sua esposa e seus filhos. O resto é parente. Diga amém. É assim que a palavra de Deus ensina. Agora veja o que acontece com Abraão. Deus manda ele sair, mas ele fica. E ele permanece até a morte do seu pai. E aí, o que me chama a atenção é que em Gênesis 12:4, quando o pai dele morreu, ele tinha 75 anos, e ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. Diga comigo, Ló. E aí, gente, porque a obediência foi parcial, olha o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que a presença de Ló com Abraão resultou em muitos problemas, a ponto do próprio Abraão chegar a dizer para ele, lá em Gênesis 13:9, o seguinte, olha, eu peço-te que te apartes de mim, porque se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se eu for para a direita, então eu vou para a esquerda. E aí, a Bíblia diz que o motivo era simples. Gênesis vai dizer que ele destaca que ele não queria mais contenda, porque estava havendo muita contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí eu quero que você grife isso, gente, na Bíblia, porque eu grifei aqui em Gênesis 13:14, e eu quero que você guarde isso no ano de 2021, porque aqui está algo da parte de Deus para a vida de alguém que está nos acompanhando, que está aqui conosco. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, destaque, depois que Ló se separou dele,
ergue os olhos e olha desde onde está para o norte e para o sul, para o oriente e o ocidente. Deus falou com Abrão depois que Ló se separou dele. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus estava em silêncio. Assim que Ló se separou de Abraão, Deus quebrou o silêncio, isto é, Deus falou. Deus só falou depois que Ló partiu. Enquanto Ló estava, Deus estava em silêncio. Então, escute, 2021, meu irmão e minha irmã, está começando. E Deus está dizendo para você hoje aqui o seguinte: escolha bem as pessoas com quem você vai andar no ano de 2021, porque algumas podem impedir o silêncio, ou melhor, criar o silêncio de Deus na sua vida, e você precisa ter isso resolvido, claro, porque a promessa de Deus, ela está atrelada a pessoas, e você precisa aprender a identificar, querido irmão e querida irmã, qual é o lugar que as pessoas devem ocupar na sua esfera de relacionamento. Eu aprendi por esses dias que todos nós temos ou precisamos ter 3 tipos de contatos: os contatos estratégicos, os contatos necessários e os contatos íntimos. O erro de Abraão foi ter confundido isso, trazer para o círculo familiar alguém que já era familiar, mas que devia estar ocupando uma posição de contato estratégico e necessário na sua vida. Porém, ele confundiu isso. E porque confundiu, diz a palavra de Deus, que Deus ficou em silêncio. Porém, quando Ló saiu, Deus falou. E aí, o que me chama a atenção é que se algumas pessoas não saírem muitas vezes, e aí você precisa entender algo que eu vou dizer aqui, porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesse trajeto de fé, no longo desses mais de 20 anos, é o seguinte: nem todas as pessoas estarão aptas para participar do que Deus tem preparado para a sua vida, e você precisa entender isso. Então, pare de ficar churumingando, insistindo com pessoas que Deus quer que saiam da sua vida para que algo grande da parte dele se manifeste na sua vida. Deixa aí, bye bye, adeus. Deus está comigo e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Receba o dom do adeus, meu irmão. Bye bye. Agora vai ficar se auto-vitimizando, porque ninguém me liga, porque todo mundo se esqueceu de mim. Ei, quem te prometeu é fiel para te colocar no lugar que ele diz. Então, permita que pessoas saiam para que pessoas novas cheguem. Levante a mão direita para o céu, porque eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Em 2021 Deus vai colocar novas conexões sobre a sua vida. Em 2021 Deus vai colocar pessoas que serão canais para o cumprimento da promessa que Ele te fez. Então não fique choramingando se alguém sair, deixa ir embora, porque no lugar delas Deus vai colocar pessoas extraordinárias. Aleluia! E eu encerro, e eu quero que você fique de pé. Escute o que eu vou dizer. Quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Vou repetir. Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Quando pessoas certas chegam na sua vida, coisas certas começam a acontecer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo que esse ano é um ano de coisas novas? Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Escute, essa noite
é a sua oportunidade. Essa noite é a oportunidade talvez para alguém que entrou aqui e cansou de se decepcionar, cansou de sofrer. Deu oportunidade a tantas coisas e a tantas pessoas, mas só se frustrou. Deixa eu te falar hoje aqui de alguém que jamais vai te decepcionar. De alguém que jamais vai lhe frustrar. Deixa eu falar para você que Jesus é tudo o que você precisa para ter uma vida vitoriosa, uma vida excelente.